E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal Tudo Futs, o seu canal de futebol na internet. Pessoal, antes de mais nada, peço muita ajuda de todos vocês, como sempre, para deixar o likezinho maroto nesse vídeo, inscrição no canal. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo e link na descrição para o meu canal de games, tá certo, pessoal? Bom, acabou de acabar, São Paulo empatou com o Juventude, né? Vou falar o que, né, pessoal? Pra quem assistiu o jogo já deve saber o porquê dessa minha risada meio irônica, né? Mais uma vez, o Sr. Volpe, né? Não tem nem que falar desse aprendiz de goleiro, né, pessoal? Mas antes de a gente chegar no ponto do Volpe, vamos falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o jogo de hoje, que foi bem ruim. Foi um jogo de dar sono, foi um jogo horroroso. É bem verdade que no segundo tempo o São Paulo praticamente dominou todo o segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, mas é um jogo sonolento com erros bizonhos de finalizações. Enfim, foi um jogo assim, sabe aqueles jogos de fim de ano, onde todo mundo já tá meio cansado do período, tá entrando de férias depois do trampo? É basicamente assim que foi o jogo, né? Até porque o São Paulo vai entrar num pequeno período de férias, de folga, né? 2 semanas aí por conta dos jogos das eliminatórias, então esse acabou sendo o último jogo antes dessa parada, tá? E galera, é complicado. Foi, conforme eu falei pra vocês, um jogo horrível, horroroso. De alguns pontos positivos, se é que dá para chamar isso de pontos positivos, tivemos o retorno do Luciano de forma titular, juntamente fazendo dupla com o Rigoni, algo que muitos têm cobrado, muitos têm o desejo de ver o Rigoni e o Luciano atuando juntos, só que é bem visível e bem nítido que o Luciano ainda se encontra fora de forma, né? Hoje ele não conseguiu jogar, não conseguiu articular muito bem as jogadas, ele que joga mais como segundo atacante, não aquele centroavante de ofício. Ele ficou meio engessado, né? Tá retornando agora, aos poucos. Hoje tem a oportunidade de começar jogando. O Benítez também fez uma partida muito abaixo, muito ruim. A mente criativa, né, o cérebro do time ficou muito mal na partida de hoje. Uma nota, se eu pudesse dar para ele uma nota, 3 estaria de bom tamanho. Porque assim, o Benítez, além de ter jogado muito mal hoje, foi um cara que segurou demais a bola desnecessariamente, tá? Então isso acabou, de certa forma, atrapalhando os contra-ataques do São Paulo, tá? O sistema defensivo do São Paulo hoje foi razoável, foi um pouco melhor do que as partidas passadas, não foi um sistema tão nervoso quanto nas partidas anteriores, só que a gente peca tendo em conta o Volpe, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, o jogo parado, se tivesse um editor lá assistindo a partida, ele acho que iria tentar quebrar a cabeça para montar os melhores momentos, para você ter a noção de quão ruim foi a partida, mas o jogo por si só começou no segundo tempo, né? O São Paulo começou tendo boas oportunidades e tudo mais, só que não conseguiu ter o toque final decisivo para poder conseguir o gol. Se não me engano, aos 39 minutos do segundo tempo, o São Paulo conseguiu um pênalti achado, né? Eu acho que foi pênalti realmente, mas foi um achado ali porque o time não estava nos melhores dias, né? Apesar de ter um volume de jogo maior que a Juventude, Reinaldo conseguiu converter São Paulo 1-0, né? Tudo encaminhava para a vitória do São Paulo. Só que, gente, muitos acabam se esquecendo que do outro lado, né, no nosso campo, na nossa área, no nosso campo ali, do lado do nosso campo, a gente tem um Volpe. Então, se você tem o Volpe no time, você sabe que é bem difícil sair com o placar em branco e conseguir sair com os 3 pontos. Tá? Quando você tem o Volpe no time, você sabe que não dá para contar a vitória antes do tempo. E foi o que aconteceu. Aos 45 minutos, uma falta no lado esquerdo do Juventude, o rapaz cobrou a bola, o Ricardo Bueno conseguiu não, na verdade ele cruzou, a bola passou, cruzou, a zaga também toda atrapalhada, nem cortou o lance, sobrou no pé do Ricardo Bueno, que chutou praticamente em cima do Volpe. E o que acontece quando você chuta em cima do Volpe ou na direção do gol do Volpe? É gol, pessoal. Todo mundo sabe quando você chuta no gol do Volpe, é gol. Ou se não, o cara chuta para fora. Pode prestar atenção aí nos lances do jogo da Juventude. Se a bola não ia, a bola foi na maior parte das vezes para fora. E quando foi no gol, justamente essa bola, o Volpe aceitou e mais uma vez provando que é um cara completamente desequilibrado emocionalmente, cara que não tem confiança, não desperta a confiança do time, e a gente vai ter que continuar com ele pelo menos até o restante da temporada. Pessoal, não espere trocas na parte do gol por conta da direção do clube, não. A gente só tem cabeça de Braga. O Lucas Perry é outro goleiro horrível, bem mediano para baixo, então a gente não tem muito o que fazer, vai ter que continuar empurrando com a barriga a questão do Volpe até terminar a temporada, tá? Mais uma vez, ele acaba comprometendo um resultado que estava já controlado, não conseguiu fazer uma defesa para um cara que
custou milhões, acho que quase 20 milhões, e até hoje não conseguiu pagar a sua aquisição. Então, galera, eu vou falar o que do Volpe, né? O Volpe é isso aí que a gente tá vendo nos últimos tempos, é um cara que vem entregando resultados, é um cara que não dá nem a cara a tapa, é um cara que não vai nem na coletiva, não aceita entrevistas para falar, ó, eu tô ruim, eu tô mal, preciso melhorar. Não, o cara se esconde ali, fica com medinho e não quer dar entrevista. Então, mais uma vez aí, resultado na conta do Volpe, infelizmente. O resultado, colocaram o São Paulo bem mais próximo do G6. Deixa eu só ver a combinação de resultados, para vocês terem uma noção. O São Paulo com 22 pontos. O São Paulo poderia colar, por exemplo, no Atlético Paranaense subir para a 9ª colocação. Se vencesse o jogo, é claro, algo que não aconteceu, tá? Então é isso. Agora é esperar para ver se essa passagem dessas 2 semanas façam que esse goleiro comece a melhorar, tá? Melhorar a capacidade dele técnica, capacidade mental, capacidade emocional, porque tá difícil, tá? Bom, mas vamos concluir no vídeo, pessoal, falando sobre as novelas do dia, as novelas que acabaram se arrastando esse ano, que é a questão do Caleri e do Gabriel Neves, né? Eu sei que acaba sendo cansativo, mas quando é notícia a gente precisa passar para vocês, tá? São Paulo espera nessa segunda-feira um possível acerto tanto com o Gabriel Neves quanto com o Caleri, tá? Vale ressaltar que especificamente o Caleri não conseguiu propostas até neste exato momento da Europa, então tudo pende para que o Deportivo Maldonado, o grupo de empresários, aceite a proposta do São Paulo, que é com opção com proposta de empréstimo, com opção de compra ao final do empréstimo, tá? Com pagamento a partir do ano que vem, tá? Então eles não conseguiram proposta com o Caleri, aquilo que eu sempre falo com vocês no vídeo. Propostas de clubes grandes na Europa dificilmente ele conseguiria, tá? Mas ainda tem algumas horas, né? Tudo pode acontecer, então não vou cravar aqui que o Caleri é do São Paulo, que o Gabriel Neves é do São Paulo, tá? A gente precisa esperar terminar o desfecho nessa segunda-feira para ter uma certeza dessa situação, tá? Se você perguntasse para mim se eu tô contente, eu fico meio reticente em relação tanto ao Gabriel Neves quanto ao Caleri, pessoal. Confesso que o Gabriel Neves eu nunca ouvi falar nesse cara, a não ser quando começou a ventilar o nome dele no Morumbi. Então, para mim, ele é um cara ainda desconhecido no Brasil aqui. Eu preciso ver ele jogando aqui para saber realmente se é um cara bom ou não. Então, o Caleri, em contrapartida, a gente já sabe que se trata de um cara que tem uma identificação com o São Paulo. Teve um primeiro semestre, quando veio para o São Paulo, muito bom, com 31 jogos e 16 gols. Só que agora a história é outra, pessoal. A gente não sabe qual a situação física dele, como ele está jogando, se vai render conforme rendeu a primeira passagem. Então é aquilo. Algo que pode ser a nosso favor é o fator do nosso nível de futebol, tá? A gente é um nível de futebol muito abaixo lá de fora, e então isso pode de certa forma ajudar os caras que vêm da Europa para cá. A gente tem vários exemplos de jogadores que não deram certo na Europa, mas que deram certo no Brasil, onde o nível técnico é bem abaixo, né? O Gabigol é um exemplo disso, o Pedro, que estava no Fiorentina, é um exemplo disso, o Gerson também é um exemplo disso, entre outros, né, que são exemplos disso. Mas a gente trata esses nomes mais porque eles são com muita evidência. Então esses nomes são os mais exemplos que a gente tem em relação a jogadores que acabam não dando certo no Brasil, pelo fato do nível técnico aqui ser bem baixo, tá? Eu espero que, sei lá, pessoal, espero que dê certo, né? Querendo ou não, um cara muito infinitamente superior ao Pablo, que inclusive não jogou hoje, né? Nem ele, nem o Daniel Alves, eu não acabei nem falando. O Daniel Alves acabou tendo folga, né? Cara muito cansado, né? Jogou as Olimpíadas ali, então merece todo descanso, né? O cara fora de série. E também tivemos a ausência do Pablo resolvendo questões pessoais, não sabemos quais motivos, por isso são pessoais. Mas é isso, pessoal. Bom, vamos acompanhando aí qualquer novidade na segunda-feira, eu vou pontando vocês no próximo vídeo. Eu queria saber de vocês se vocês estão empolgados com a possibilidade de Gabriel Neves e Caleri desembarcar no Brasil. Falei de campo nos comentários. E também me fala aí o que vocês acharam desse empate horroroso do São Paulo de hoje, mais um na conta do Sr. Volpe, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem sempre, até mais e valeu!